Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em carta aos Efésios, no capítulo de número 6. E vamos ler a partir do verso 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Amém? Você que encontrou, feche os teus olhos mais uma vez. Leva os seus pensamentos até o trono da graça, daquele que é soberano, daquele que reina por toda a eternidade, aquele que é digno do nosso louvor, aquele que é digno da nossa adoração, aquele que nos amou e aquele que já provou que nos ama. A palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor provado. Aquele que nos resgatou das trevas para a luz, da morte para a vida, aquele que nos tirou de uma confusão existencial e nos colocou em um caminho, aquele que nos chama a sermos sal e sermos luz. Senhor Jesus, desça com a tua presença, com a tua destra de poder, acampa os teus anjos guerreiros aqui neste lugar, e nós queremos dar liberdade ao teu Espírito Santo, e nós apresentamos a ti o nosso coração, o quanto nós precisamos da tua palavra e da tua luz. Basta uma palavra sua e nós temos certeza que todo sentido que precisamos, toda força que precisamos, toda direção que nós precisamos se atualiza e se concretiza em nós. Nós repreendemos toda a obra do inferno, todo o poder das trevas e te pedimos, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você pode se assentar. O apóstolo Paulo, ele traz uma revelação para a igreja, e aqui ele está falando diretamente para a igreja de Éfeso, e ele fala de maneira mais abrangente sobre a razão para a qual Jesus Cristo nos salvou. Então aqui o que Paulo quer evidenciar é que nós fomos salvos. E a salvação de Deus, ela fala de um resgate. Um resgate que nos coloca na presença de Deus, e através da presença de Deus em nós, nós passamos a ter noção da realidade
E aí nós conseguimos tanto avaliar a realidade em que nós estamos inseridos, como avaliar de maneira adequada a nós mesmos. E aqui Paulo está falando dessa dinâmica. A igreja que se encontrou com Cristo, a igreja que em Cristo foi ligada a Deus, a igreja que recebe a revelação da missão para a qual ela existe, a igreja que entende que tipo de luta que ela tem que lutar, a igreja que entende quais são os seus inimigos e a igreja que entende que Deus lhe deu uma meta, um alvo e também lhe deu uma armadura e também lhe deu armas para que possa ganhar essa guerra. Então Paulo disse assim para a igreja de Éfeso: nós estamos em guerra. É isso que ele disse. E ele disse que estando em guerra nós deveríamos nos comportar como soldados de Deus, mas soldados chamados para ganhar a batalha da vida. Aqui Paulo está falando da batalha da nossa existência. Aqui Paulo está falando de construirmos uma história que atravesse o tempo e ganhe a eternidade. E aqui ele localiza, né, o soldado, a armadura, a instrução, a motivação da guerra, os inimigos e partes da armadura específica que precisa ser assimilada por esses soldados. E aí ele vai dizendo algumas coisas. Ele vai dizendo assim: primeiro, que nós precisamos ser fortes. E ele não diz que a gente precisa ser forte em dia tranquilo. Ele diz que a gente tem que ser forte em dias maus. Ele diz assim, ó, tem dois tipos de luta que você tem que ser forte para vencer. Você tem que vencer o ataque direto de Satanás e seus demônios, e você precisa vencer o dia mau. Porque nós lidamos mal com coisas que não nos agradam. Nós lidamos de maneira errada com o dia mau. E aí Paulo diz assim: essa batalha, ela não é humana. Você não vai lutar contra o seu semelhante. Assim, hoje, se você pudesse entender só isso, você não tem que lutar contra o seu semelhante. Não é contra a sua esposa, não é contra o seu marido, não é contra o seu irmão da igreja, não é contra o seu inimigo, é contra Satanás, querendo se impor no seu caminho, no caminho que Deus te chamou para trilhar, usando pessoas. Ele diz de maneira muito objetiva: a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta, ela não é contra a carne, a nossa luta, ela é contra principados e ela é contra potestades. E aí ele vem falando de uma armadura e ele faz a alusão da armadura de um soldado romano. Eu queria ter separado um slide, mas não deu. Mas assim, como é que era a armadura de um soldado romano? E eu queria começar falando do cinturão da justiça, do cinturão da verdade. E qual é a função, né, do cinturão na armadura do soldado romano da época de Jesus? Então, o soldado, ele usava uma armadura que era dividida em duas partes. E o cinturão do soldado romano, ele ficava exatamente aqui na cintura, e ele tinha a função de unir a parte inferior com a parte superior, dando ao soldado mobilidade. Essa era a relevância do cinturão. Ela unifica as partes, mas o soldado tinha que ter mobilidade e aquelas partes não iam se desprender de maneira que ele ficasse desprotegido. E aí Paulo diz que a mesma função que o cinturão tinha na armadura do soldado romano, a verdade tem no revestimento do nosso espírito na luta contra as trevas. O que é que o cristão não entende, né? Existe um mundo que nos circunda, é o mundo espiritual. Os cristãos conhecem muito pouco sobre o mundo espiritual. Eles conhecem muito sobre o mundo natural. Só que você tem um espírito
E o mundo espiritual, embora seja invisível, ele é real. E por que Paulo diz que o nosso espírito, quando ele fala de armadura espiritual, ele está falando de uma força, um conhecimento que foi dado para proteger o seu espírito, para você lutar a guerra de Deus. E quando ele fala do cinto da verdade, você existe entre duas realidades. Você pisa no chão da tua história, no chão do teu tempo, mas você veio da eternidade. E eu não vou falar sobre isso aqui, seria um outro sermão. Mas a Bíblia diz que nós viemos da eternidade. A Bíblia diz que antes de Deus criar o mundo, Ele nos criou. Então você foi criado lá na eternidade. E você foi criado como prioridade. E você foi criado por Deus na eternidade para fazer coisas boas. As pessoas não conseguem entender isso, se apropriar disso e dar relevância para isso. Então nós existimos em duas realidades. Então, se você quiser brigar as guerras de Deus, as guerras de Deus, elas não são vencidas aqui, elas são vencidas lá. E nós temos um inimigo que ele chama de principados, ele chama de potestades, apontando para níveis de poder e de autoridade, de força. E esses demônios, eles não atacam prioritariamente o meu corpo, nem o teu corpo, nem a minha história e nem a tua história. Prioritariamente ele ataca o meu espírito e o teu espírito. E Deus nos deu um cinto, e Paulo disse que este cinto, ele é a verdade. E você sabe que uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade é com a verdade. Você sabia que a grande perda que Adão e Eva teve quando cometeram o pecado original foi a perda da verdade? E eles passaram a ser governados pelos seus sentidos, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelas suas emoções e por ideias e desejos demoníacos manipulando os seus sentidos. E eles perderam a noção de si. A gente vê pessoas com conhecimento acadêmico enorme, um conhecimento artístico enorme, com um know-how social enorme. Mas quando você olha para a verdade dele, o que é importante para ele, o que ele precisa construir, uma incapacidade de discernir mão direita de mão esquerda. Por quê? Porque foi perdida a verdade. A verdade, ela não é a apreensão da minha mente. A verdade, ela não é a minha opinião, não é o meu gosto. A verdade não é o que ninguém faz. A verdade, ela é uma pessoa. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O quanto você tem gostado da verdade? O quanto você investe na busca da verdade? O quanto você aderiu ao cinto da verdade? Pastor, o que é revestir da armadura espiritual? É você dizer assim: eu não quero mais viver de ilusão. Se você não gosta da verdade, quando a gente fala de libertação espiritual, e aí a Bia conseguiu, essa Beatriz, ela projetou lá pra gente, ó, a armadura de um soldado romano, e este cinto, ele tem exatamente aquela função, ó, ele unifica
a parte inferior da armadura com a parte superior, e ele tem que ser ajustado, e ele não era colado, ele era meio soltinho, porque o soldado tinha que ter mobilidade, a guerra ali era no braço, e tinha que ser firme, né? A armadura não podia desmantelar no meio da batalha. E é possível na guerra espiritual, quando a gente está lá fazendo libertação de verdade, a gente pega o escudo da fé e quando a gente manipula pela fé, os demônios fogem de verdade. Mas espera aí, não adianta você revestir de nenhuma peça espiritual se você não se definir pela verdade. Se você não amar a verdade. Enquanto você quiser se iludir, enquanto você quiser se enganar, enquanto você quiser viver de uma imagem sua que você idealizou, enquanto você criar condições para validar os seus desejos, justificar suas teimosias, esconder a tua rebelião, você não tem mobilidade para a guerra. E eu quero dizer para você que se Paulo manda você revestir dessa armadura, Satanás usa dardos para tirar ela de você. Dardos demoníacos contra a armadura espiritual que em Cristo nos foi disponibilizada. De 1 a 10, o quanto que você está fora da verdade. Vai lá. Seus projetos, seus desejos, as suas questões, você com a tua família, você com Deus. De 1 a 10, o quanto que você é sincero com você, o quanto você tem coragem de assumir perante Ele os seus sentimentos, a sua intenção. Vamos lá. Não estou falando só diante dele, tá? Nem estou falando diante do outro, não. Onde máscaras são às vezes necessárias. Nem todo mundo está preparado para a verdade. Não que você deva mentir, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo de não sair metralhando as pessoas. É disso que a gente está dizendo. Mas você com você e você com Deus. Você conhece a palavra dele? O quanto? 0 a 10. Vamos lá, faz uma escalinha. O quanto você ama a verdade. E o quanto a tua mente tem uma aliança com essa verdade. O quanto você fala assim, eu não quero mentira. Eu não quero informações. Que às vezes a gente troca a verdade por informações. Às vezes a gente cria toda uma... Você já se pegou fazendo isso? Fazendo todo um caminho de sentimento, de justificativa tal, que é para torcer, fabricar uma verdade. Vamos lá. O quanto a sua mente, né, a verdade, ela não é um ativismo. Eu faço, eu mostro, estão aqui os resultados. O quanto a verdade te sustenta. Esse é o ponto. Você daria conta de ouvir um contraponto? Daria conta? Ou não? Você gosta de pegar assim, um ponto específico, misturar com seus sentimentos, com as suas razões, pegar a falha do outro, e aí você vem distorcendo, alinhavando, fazendo recortes, e aí você tem uma verdade. Só que esta não é a verdade. Porque a verdade é a verdade. O quanto você tem coragem de abrir o jogo com você sobre suas intenções, sua malandragem.
O quanto você tem coragem de fazer isso? O quanto você tem coragem de abrir para você, o quanto você negocia a tua alma, o quanto você negocia os teus valores, o quanto você muda o nome das coisas porque é você que faz. Vai perder a guerra. Porque antes de guerrear contra você, ele vai guerrear contra a armadura que Deus te deu, para você não ter chance com ele. Quando Paulo fala, o verbo está no imperativo, tá? É uma ordem. Revestivos. Não é assim um convite, ó. Se você quiser, se gostar do modelo, tiver tempo, revestido. Sabe por quê? Se você não se reveste, você não ganha a guerra. Não vai na cara limpa, porque já viu o crente que fala assim, eu tô discipista, mas eu vou em todos os cultos, mas eu casei certo. Já viu? Não vai funcionar. Aqui, não vai de cara limpa, porque ele já te informou que o seu adversário, ele vai com armas, ele vai com dardos. E dardos inflamados. Sabe o que é dardo inflamado? Seria bala envenenada. Onde uma bala faz, um dardo faz a ferida. É real. Não vai de cara limpa. Talvez até hoje você tenha lutado de cara limpa. E a igreja gosta de brigar na carne. Ela briga contra demônios na carne. E o primeiro ponto é a verdade. A verdade sobre o seu casamento. A verdade sobre os seus filhos, que na verdade nós pedimos para a pastora Priscila marcar uma reunião de paz para sábado. Todo mundo deu não, pastora? Não? Quase ninguém? Mães? Vai lá dar um nome. A gente precisa. Reunião da salinha. Crianças, adolescentes. Vai lá dar um nome, mães. Você tem que vir. Depois você não reclama. Depois você não reclama. A verdade, será que você sabe? Não adianta você falar assim, não, mas ele é tão bom. Ele não faz isso. Ele é bem intencionado. Não, ele não mente para mim. Tem mãe que tem esse descaramento. Criança, adolescente, criança, ele não mente não, pastor, ele fala a verdade. Ele é a senhora que mente. A senhora que não quer ver. A senhora não quer o cinto da verdade e quer lutar pelos seus filhos. Não quer o cinto da verdade e quer lutar pelos seus filhos. E quer aqui, o nome disso não é realidade, é fantasia. Fantasia. E o mundo da fantasia fica lá na fantasia. Ele não se integra na tua vida. Ele não. Fantasia é fantasia, gente. Quando a gente tem a verdade, a gente não precisa de mais nada. Aqui, eu queria te falar outra coisa também. Toda estratégia que o diabo usa para te tirar, para te desarmar. Eu estou falando sobre o cinturão da verdade ao inverso, né? Está entendendo? São os dardos que ele usa para você ficar desarmado. Pensa naquele soldado sem o cinto. Não ia ficar nada, ia ficar só a parte de cima. É isso que Paulo está falando. Já viu gente que é fanático? Tudo para ele é Deus, tudo é o demônio, tudo ele gosta de pecado categorizado, né? Pecado de nível 5, pecado de nível 10, pecadinho, pecadão.
vive lá. Não porque eu estou orando, não porque eu estou jejuando, não porque eu sou ministro de libertação. Me falaram com uma pessoa que me procurou, pastora. Não, porque a pessoa falou que é ministro de libertação. Meu Deus. Cadê o cinturão da verdade? Fazendo coisas desgraçadas, miseráveis. Aí eu fico pensando, será que a pessoa, para ela mesma, ela fala que é ministro de libertação? Imagina aquele soldado sem a pá de baixo, coitado. Vergonha exposta. Tem muito crente lá em cima, diante do demônio, com cotoquinho, quando tem, né? Exposto. Vai perder. Você vai perder. Porque o diabo está armado, mas você não, você está completamente desarmado. E assim, cada peça que ele consegue tomar de você ele consegue te atingir, te causando um dano permanente, que passa de geração em geração. A maior luta do diabo é para tomar a verdade de você. A primeira coisa que Eva perdeu, né? Você já parou para se perguntar? O diabo foi com argumentos tão fajutos, né? Eva, de toda a árvore que tem no jardim, vocês não podem comer. Ela disse, não, podemos comer de todas. Você está enganada, serpente. Nós podemos comer de todas, só de uma que não. É fajuto ou não é? Mas por quê? Ah, não, porque Deus disse que o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Morre nada. Aqui, se você comer, você vai ser igualzinho a Deus, conhecedor do bem e do mal. A pergunta é, por que Eva comeu? Quem acredita que é por causa da serpente? Ela queria. Ela queria. Entendeu? Sabe por quê? Não foi a astúcia do demônio contra o ser humano. Não. Ela queria. E aí ela troca a verdade, que é a palavra de Deus, pela palavra de Satanás. E nós hoje, qualquer cristão, se ele não disser que paga um preço muito grande para conhecer a verdade mesmo, a gente paga um preço muito. Você localiza dentro de você a sua tendência para o engano? Ou não? Ele conseguiu. Você não pode de maneira nenhuma negociar a verdade. A verdade esclarece, a verdade ilumina, a verdade te norteia. Quando você mente, não é o outro que você engana. Você está enganando você. Você está roubando a verdade de você. Quando você engana, quantas coisas, né, enganosas. Pastor, como que Satanás consegue tirar a verdade de um crente? Ele conseguiu com Eva, não conseguiu com Jesus. Conseguiu. Mas assim, como? Você já apoiando. Ele te deu razão. O que ele fez com ela? Apoiou ela ou não? Morre nada. Ela queria comer. Morre nada. Que você vai ficar maior do que você é, apoiando os nossos enganos. Aqui, tem gente, falar dos outros é fácil, né? Porque ver o outro às vezes é mais fácil que ver a gente. Pastor, eu não entendo. O pai está dentro da igreja, a mãe está dentro da igreja, não está vendo. Não está vendo. E aí? Não está vendo. Mas pastora, está na cara, pastora. Aqui, cortou o cabelo assim, fez isso aqui. Olha o discurso. Estou vendo.
aqui, coisa de criança. O diabo coisa de criança. Seu menino é um santo, não tem nada não, né? Que? Procurar ajuda? Nada, tem problema nenhum aí não. Não fica aqui, não caça o chifre na cabeça de cavalo. Aí você quer enfrentar o problema? Não, você quer não ter aquele problema, sim ou não? Você não quer enfrentar o problema. Você quer que aquilo não seja verdade. Entende? E aí, por causa da verdade que ele roubou da Eva, estou eu aqui, você aí, lutando com unhas e dentes. E a gente, para conseguir a verdade, às vezes a gente tem que orar. Tem ou não tem? E tem crente que não gosta de orar. O quanto você ora? Não ora. De que oração que a gente está falando, né? Porque tem vários tipos de oração. Mas Jesus falou de uma oração específica. Entre no seu quarto, tranque a porta, dobre o seu joelho, fale com seu pai. A gente tem trabalhado o espírito de orfandade, a paternidade de Deus. E fale com seu pai, que te conhece. Ele sabe mais que você. Você não engana seu pai. Pai presente? Não engana não. Aqui, o pai pode ser velhinho, o pai pode ser analfabeto, o filho pode ser doutor, antenadão. Se o pai for pai, o obreiro Marcos, ele não engana. Eu lembro de uma tia da minha mãe, velhinha, tinha, sei lá quantos filhos, naquela época tinha sido muitos filhos. E aí alguns filhos se formaram, foram para a cidade, né? Como eles diziam lá, para a cidade grande, estudou fora, aí volta, né, sem sotaque, sem puxar o L, né? Volta sem sotaque, falando palavras que eles nem sabem o que é, e tal. E eu lembro dela dizendo assim, não, fulano não está bem. Fulano está planejando isso. Fulano está planejando. Ninguém enganava ela. A gente está falando de pai atento da terra. Agora eu falo para as minhas filhas, pode estudar. Não, tem que estudar, sempre incentivei. Me supera, eu criei para me superar. Todas me superaram, graças a Deus. Agora, mais que eu, vai saber se eu ficar demente, isso não vai acontecer. Eu creio, né? Demenciar, né? Se não, porque uma das coisas que o tempo traz é experiência, gente. Isso aí faculdade nenhuma traz. Entra no teu quarto. Quais os problemas, as coisas sérias, as mentiras que você acredita sobre você? Porque a verdade está ali. Pastora, que a palavra diz isso, mas não foi, né, um grande líder cristão? Cristão. Ele disse que precisava reformular. Até gosto dele, o Papa Francisco, foi dele essa declaração, que a Bíblia é um livro arcaico, não é suficiente para nortear esse povo moderno, mas você conhece a verdade. Jesus disse assim, passarão os céus e a terra, mas e as palavras? E Pedro falou assim, qualquer um que tirar ou acrescentar um acento. E aí, para quem entende um pouquinho da escrita hebraica, que eu não vou falar com vocês sobre isso, que a escrita hebraica tem outra dimensão, aí entende direito o que Pedro está falando, que não pode trocar um sinalzinho. Você já entrou no seu quarto, pegou a verdade que você já entendeu com a sua mente natural, abriu o teu coração que não quer a verdade e falou abertamente com o seu pai que está no céu sobre isso? Ou não? Você cria uma imagem idealizada a respeito de si, acha que você é justo, que você é verdadeiro, que você é um ser humano ímpar, que você não tem outra intenção, que pastora, a minha intenção é o outro. Quem trabalha com filantropia não
estou dizendo que não ajuda. Mas ajuda sim ou não? Quantos você conhece que não ajuda sim? E que se bobear ainda pega farinha pouca, o pirão primeiro para quem? Mas essas pessoas dizem assim, eu não faria o que eu faço por dinheiro nenhum. Fala a verdade. Fala a verdade. A verdade. Pastora, se eu fosse cobrar para fazer o que eu faço, dinheiro eu não faria. Tá bom, mas é a obra dele que você faz? Ou tem que ser para a sua glória? Não, porque se você estiver na frente do ministério, aquele ministério tem que brilhar, ele tem que bombar, porque você está lá. É seu nome envolvido. Então, é dele a obra? A obra é dele. A obra não é minha. Ele não pode ser sua. Não pode ser do meu jeito. Não pode ser do seu jeito. E eu tenho que ser honesta. Eu tenho que querer a verdade. Tem dia que eu falo assim, não, hoje eu não vou atender. Por quê? Estou alterada. Aí eu vou lá lidar com as ovelhas de Jesus, alterada, para me fazer do meu jeito, ferir os pequeninos de Deus. Não vou não, desmarco. Mas não posso. Tem assunto que aí você tem que fazer, peraí, calma, volta pro eixo, nada pessoal, porque a obra é dele. É a luta pela verdade que eu preciso ter. Por quê? Porque Eva abriu mão da verdade. Vamos lá. Quando foi que você abriu mão da verdade? Quando foi que você abriu mão da verdade? Em que momento foi? Você desenvolveu uma subserviência? A necessidade de uma aparência? Você usa toda uma capacidade, né? Tem pessoas que são mais inteligentes que outras, sim ou não? Claro que tem. Aí você usa a sua capacidade intelectiva, a sua própria manipulação. E cadê a verdade? Escapando por entre os dedos. Satanás engana para te roubar o cinturão da verdade, apoiando você, e uma vez que você negocia com ele, aquela mentira estabelecida dentro da sua alma, ela vai ofuscar todas as palavras que o Espírito Santo trouxer para a sua mente, e ela vai criar um padrão de cegueira para a sua geração. Brinca com coisa séria. Brinca com coisa séria. Mas eu não quero viver, eu quero xingar e gritar, eu quero falar palavrão, eu quero apoiar essas coisas. A segunda parte da armadura que nós queremos falar é a couraça da justiça. É aquela parte que cobre todo o tronco ali, ó. Aquilo é de um couro, né? Couraça. É o primeiro colete à prova de bala, né? E aí, é a couraça da justiça. Pastor, como é que eu vou entender? Porque você percebe que a couraça protege os órgãos vitais, né? Ó, protege os órgãos vitais. E o que seria a couraça da justiça? O que é a justiça? Quando que você pode dizer que você fez isso aqui, que você é justo e está certo? Ou que é injusto e está errado? Qual o seu critério? Aí eu tenho que dizer para você que o apóstolo Paulo falou que toda a nossa justiça própria, para Deus, ela é como um trapo imundo. Aí dá uma olhada nas coisas corretas, justas que você faz aos seus próprios olhos. E a palavra ainda diz mais, né? Eu queria até que você repetisse comigo, assim, não sejais justos aos seus próprios olhos.
Pastor, então, peraí, o que é essa couraça da justiça? É tudo que é aprovado por Deus. Deus te aprova em tudo? Você só faz, só adere o que Ele aprova? Como é que é a sua adesão à vida e às coisas? As coisas que acontecem com você, Deus aprova? As coisas que te dirigem, ditam o seu comportamento, Deus aprova? Não? Não, pastora, eu aprovo. Porque aqui, tem gente que fala assim, quem calça o meu sapato sou eu. Já ouviu isso? Sim, pode calçar o seu sapato, seu tamanho, o que você quiser. Mas se Deus não aprova, se não tem a aprovação de Deus, saiba que o inferno está guerreando contra você. E saiba que ele vai te alvejar. Porque a couraça da justiça, a proteção de Deus não vai estar sobre você. Você pode aprovar o que você quiser. Aqui, a Bíblia não aprova meu filho amaziado, mas eu aprovo. A Bíblia não aprova esse comportamento aqui, mas a ciência aprova, a escola aprova. Orientação sexual. Hoje fala bissexualidade, trissexualidade, sei lá, o negócio pegou outro rumo. Homossexualidade é termo ultrapassado. Hoje em dia, né, uma coisa diferenciada. E a sociedade aprova, e a psicologia aprova, e as autoridades, tem legislação protegendo isso, aprova. Não estou falando de violência contra ninguém, tá? Que nós temos obrigação de amar a todos, porque nós ganhamos a batalha da vida pelo amor de verdade. Então nós não temos o direito de julgar quem quer que seja, mas a gente precisa saber o que Deus aprova, o que Deus aceita. Garoto com fé casado é, pastor? Não, casado não é. Garoto com fé casado não é. Não. Pastora, é que eu não encontrei alguém para me casar, e aí eu vivo fornicando, me masturbando também, porque isso é humano, né? Biológico, inclusive. A palavra não aprova. E Paulo falou que é melhor você casado que viver abrasado. Então talvez você está tendo uma imagem errada também sobre casamento. Se você não tem condição de ficar sozinho, então se propõe a amar alguém em casa. Não, mas quais são as coisas que você aprova e que a palavra não aprova? Você sabia que a palavra não aprova você não amar verdadeiramente o próximo? É muito fácil falar de fornicação, adultério. No meio cristão parece que só tem um pecado, né? Adultério. Não. A falta de amor é o maior de todos os pecados. Inclusive quem não ama não é filho de Deus. Não conheceu a Deus, sequer conheceu a Deus. E as pessoas não amam. E a pastora, será que eu amo? Aqui, amor, você julga? São coisas assim. Vamos lá. Você é uma pessoa que julga. Tem gente que julga e fala, tem gente que julga e não fala. Mas julga. Mesmo você sendo ético e não falando, para de julgar. Quem te constituiu juiz sobre quem quer que seja? Você não tem o direito de meter um malho na vida de ninguém. Deus não aceita a tua maledicência. Maledicência é pecado que leva para o inferno. Você é uma pessoa que ri dos outros? Na época do Yom Kippur, todo mundo vem para cá. E uma grande parte da oração do dia do perdão tem a ver com escárnio, tem a ver com desprezo pelo próximo. Cinismo é chamado como humor, né? Onde o outro é sempre rebaixado, ridicularizado. Mas na vida você ri das pessoas, você ri, dentro de você aceitou uma injustiça.
Aqui, o engano já dominou a sua alma, você está enganado. Só dá para você rir de qualquer ser humano se você ignorar que tu és humano. Já caiu essa ficha para você? Você ri das pessoas? Por quê? Ah, que ele brega. Ah, por que você ri das pessoas? Porque ele é feio. Ah, porque ele deu uma gafe. Ah, ele é ridículo. Você ri menosprezando mesmo. Dentro de você, você acha que o tratamento seu com um que você acha que é inteligente, rico, é um. Aliás, você negocia até valores cristãos quando você acha que está diante de alguém mais importante que você. Pecado, aqui, o engano, a couraça da justiça. O diabo roubou de você esta parte da armadura. Você não está conseguindo discernir minimamente nada. Consegue entender isso? Ou não? Consegue entender ou não consegue entender? Sabe qual é a justiça de Deus? Cristo nos amou do jeito que nós somos, nos deu tempo e recursos, instrução e poder na palavra, para que Ele gerasse em nós outra pessoa. Essa é a verdade. Você não está construindo uma casa para ficar aqui. Você está construindo para a eternidade. Tem uma música que eu gosto muito, né? Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. E aí? Você ama? Você ama? Couraça da justiça. Satanás vai lutar dia e noite para você perder a noção da justiça. Sabe o que é perder a noção da justiça? Você não discerne mais quem é Deus e quem é você, quem é um servo de Deus e quem é você. Você recebe a palavra de Deus como se fosse humana, a palavra humana como se fosse de Deus. Você trata o ungido de Deus como se fosse um igual a você. Você trata na maneira de você entender Ele, e você trata no trato mesmo. E aí? E aí eu nem vou falar, né, das maldições que... Pastora, como é que eu posso saber se eu tenho a couraça da justiça? A couraça da justiça tem a ver o quanto você aceita Deus e aceita que as coisas que Ele faz como Deus na tua vida. Entendeu agora? Pastora, eu não aceito o que eu passei. Mas a Bíblia diz, Jesus que disse, né? Repete comigo, não cai no foro da árvore, se Deus não permitir, se não for da vontade de Deus. Então, o que você passou, Deus não programou. Deus não programa o mal, Ele não pensa o mal, mas dentro da vontade permissiva estava sim ou não. E tem gente que não tem coragem de pegar as dores, as desilusões, as decepções que passou, as coisas que ele viveu e ele não aceitou, e dizer assim, mas Deus deixou. Não tem coragem, ele não chega nem até aqui, tem medo. Aí eu vou me colocar assim, frontalmente contra Deus, Júlio. Uma criança que é rejeitada, uma criança que é abusada, essas coisas difíceis, uma pessoa que é traída, né? Faz tudo certo, investe tudo, né? E aí o cara vai embora e deixa ela sem nada. E ela fica, né? Ou vai criar os filhos sozinha, ou vai colocar outro cara que não é o pai deles para criar eles. E aí? E ela faz isso obrigada, porque não foi uma situação que ela planejou.
Mas aí, como é que eu vou confiar em Deus? Isso abala a confiabilidade em Deus. Pois a palavra diz, eu queria que você repetisse comigo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pastora, que isso como? Sei lá. Isso é coisa da cabeça de Deus. Eu só creio. Não sei explicar, não. Mas eu creio. A Bíblia diz que Deus é um Deus que sonda rim e coração. Você já leu essa parte? Ele sonda rim. Pastor, como assim? Rim é um órgão de metabolização. Tudo aquilo que você não digere, tudo aquilo que você não aceita, é colocado em cima do altar de Satanás. Aí a gente tem a conta vai longe, né? Nós temos Abel, que foi aprovado por Deus, e seu irmão Caim, não sendo aprovado por Deus, não aceitou o que Deus fez. E se deixou dominar por um sentimento de inveja. Fala, pastor, então, graças a Deus, couraça da justiça tem a ver com Caim, tem a ver com inveja. Graças a Deus, essa a parte eu tenho. Como é que você é na tua vida? Você é aquela pessoa cansada, aquela pessoa... Sabia que tem gente que tem uma característica, faz muita coisa, sabe? Mas não faz o que tem que fazer, na medida que tem que fazer para chegar lá. Conhece gente assim? E aí é tão difícil, porque a pessoa ela vem na igreja todo dia. Vamos pegar como exemplo quem Deus chama para ser levita. Levita é chamado, tá? É Deus que chama, é Deus que separa. Enfim, chamou para ser levita. E essa pessoa ela vem. Todo dia ela está aqui. Estou dando um exemplo, gente. Não tem ninguém aqui assim não. Só que dentro dela, ela não chama para si aquela responsabilidade e aquela função. O que ela pode se esconder atrás do outro, ela esconde. Ministra você, vai lá. Olha aqui, está pegando fogo, tá acontecendo. Mas ela está aqui. E a pergunta é para Deus o trabalho? É ou não é? E por que você não está fazendo? Aí vem a explicação racional. Pastora, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Tá bom, mas por que isso te domina? Diante da palavra que é de Deus. Você tem problema com ele. Aqui, pode procurar na tua história que aconteceu um monte de coisa que você não processou. Se ele sondar o teu rim, ele vai achar cada coisa lá dentro, né? Vai dizer assim, que é isso, pastora? Essa pessoa está meio que tirice, é espiritual. Está amarelo. O rio está inchado, parecendo um sapo boi. Se você pudesse ver como é que você está lá no mundo espiritual, inflado, amarelinho. E dentro da igreja eu estou lutando. Aqui não tem coraça da justiça, não tem cinto da verdade. O demônio vindo com tudo para arrebentar. E a pessoa está lutando, pastora. Medíssimo. Minha presença é o que eu sempre digo, né? As pessoas vêm para o culto, que o culto parece que a gente está trabalhando, não está? Eu então, né, estou aqui a todo vapor, eu nem me ouço, gente. Quer dizer, eu falo, ai, tia. E brinco com ela, Débora, faz um sinal para mim. Eu fiz alguns códigos com ela, para me saber que eu estou assim, eu quero ser fina e elegante. Cuidado. Né? Aí parece que a gente está trabalhando. Não está nada. Quem está trabalhando é o Espírito Santo, na tua mente, no teu coração. Quem está trabalhando é Jesus Cristo, te representando lá diante do trono, para que você seja curado, para que o mal caia na tua vida, para que você seja levantado e erguido, para que você seja libertado.
Os anjos estão trabalhando porque a tua oração que você faz com fé sobe e Deus envia os anjos para guerrear em teu favor. O céu é que está trabalhando por mim, por você. Não sou eu não, mas tem gente que vem e ela não quer nem louvar, porque louvar o céu não louva, entendeu? O céu louva lá no céu. Para o anjo louvar aqui na terra, você tem que louvar primeiro. Você entendeu essa parte? Pastora, eu entrei na igreja, mas parece um defunto, né? O corpo está presente. Perguntei para um adolescente: você escutou a palavra? Não, estava distraído. Eu falei: eu vou chamar a irmã Márcia, que eu não sei se está na salinha hoje, mas a irmã Márcia, eu vou tirar a senhora da salinha. E a senhora vai catar esses adolescentes, pré-adolescentes, sei lá, candidato a adolescente, não sei o que é. E a senhora vai sentar todo mundo junto na mesma fileira. E a senhora é que vai mandar eles entender o culto, discernir, escrever as ideias, mandar para a senhora vai mandar essa cambada orar. Que eu não tenho como descer daqui, Maricete. E fazer, ora Baruque. Sossega fulano. E tem adolescente que faz de propósito, tá? Não sei por que vem. Fica aqui vizinho. Dá para fora. Aí os adultos, eu não vou falar não, porque eles dormem. Aí eu não sei o que é pior, né? Porque mesmo a criança se esforçando para olhar para fora com pirraça, vai que alguma coisa ela entende, né? Mas e quem ronca? Aí a gente não tem o que fazer, não é? Eu acho que eu vou mandar desligar o ar-condicionado. Porque eu quero ver no calor. O problema é o ar-condicionado, Nayara. Aí a pessoa está aqui, mas é só o corpo dela que está aqui. Ela não sabe que o glória dela sobe, que o aleluia dela sobe. Ela não sabe que a verdade do coração dela sobe. A igreja fica parecendo aquele silêncio, aí já não é mais de corpo presente, né? Cemitério, né? Aquele silêncio, né? Só tem morto. Pode vir a palavra que for, você não vê nada, não movimenta ninguém nada, está todo mundo desligadão de Jesus Cristo e da sua corte. Couraça da justiça. E aí a gente precisa entender, né? Eu gosto muito de citar, para falar da couraça da justiça, a parábola dos talentos que Jesus comprou, né? Que para um ele deu 10, para outro ele deu 5, para outro ele deu 2, 3, 1. Quem recebeu 10, correu, multiplicou, fez 20. Quem recebeu 5, multiplicou, fez 10. Quem recebeu 2, quem recebeu 1, fez o quê? Quem é Guilherme? Por quê? Porque teve medo? Será que é só isso? Ou não achou justo? Por que tanto para um e nada para mim? Entendeu ou não? Que eu vou me matar diante do Senhor? Para um deu tanto, nada para mim. Couraça da justiça. O capacete da salvação. Dá tempo? Não dá tempo. Vou deixar para o próximo culto. No próximo culto a gente segue falando da armadura de Deus. Mas o que você precisa entender? Satanás quer roubar de você a sua armadura. E você precisa se apoderar dela. E eu vou encerrar lendo o final. Acho que é o verso 16, Bia. Efésios 6, acho que é 16. Não, 18. Encerrar com 18. Quando você faz isso, quando você opta pela verdade, quando a verdade é o seu fundamento, quando você não aceita mentira, quando você não quer colocar a culpa no outro, quando você não aceita se vitimizar. Você entendeu essa parte? Do ciclo da eu tenho tudo para achar que o problema não é eu, não é minha casa, não é meus filhos. O problema é quem me julga.
problema é que eu estou em desvantagem. Esse é o problema. Onde eu não quero pegar a palavra e pedir ao Espírito Santo para eu ter uma avaliação correta, porque eu quero. Porque tem uma coisa, tá? Jesus, ele é a verdade que foi mandada para mim e para você. Mas se eu não quiser a verdade, ele trabalha complicando para eu não entender. Foi ele que disse. Eu falo, qual a explicação que ele deu por que ele fala com parábolas? Porque esse povo tem um coração endurecido. Eles não me amam e eles não querem se converter, eles não querem mudar. Por isso eu falo com parábola, para que eles não escutem com os ouvidos, não se arrependam com o coração e eu não venha mudar a sua sorte. Quem falou isso? Foi Jesus. Ele que falou. Você conhece pessoas que perderam a verdade do Evangelho por causa de uma decepção, de uma desilusão? Conhece? Pastor, aquele pastor, ele era tão de Deus, tão forte, né? Aquela igreja é tão boa, pastor. Ele cantava tão bem. É que eu casei, ele era do altar, pastor. O que mais que era? O que mais? Quem salva? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. E eu vou dizer uma coisa, você pode ter muita gente, e é muito bom que você tenha pessoas que te amam, que você ama pessoas, mas na última hora só vai estar você. Pode ter 50 à sua volta, você não percebe. E se ele não te ver, aí você tem problema. Já viu pessoas que não superam perda de filhos? Coisa difícil, estou falando de coisa difícil, gente. Tem capacidade de fazer morrer parte da alma da gente. E eu tenho esse respeito quando eu falo. Só que o Espírito que nos foi dado, o Espírito da consolação, ele tem poder para curar e restaurar o seu coração. Porque no final só vai estar você e ele. Não vai ter mais ninguém. Então não deixe ele por causa de ninguém. Queira a verdade. Só ela te liberta. Abre mão, fala assim, olha, se no culto de hoje você fala assim, eu não quero mais dar explicação, eu não quero mais convencer ninguém, e eu não quero mais me vitimar. Eu quero a verdade. Que filhos de Deus também Carta aos Hebreus, o que é que o autor fala? Porque Deus corrige a quem é. Então, se precisa de correção, porque errou e está tudo bem. O problema é quando você não é capaz de reconhecer quando erra. Aí, falando de verdade, para a gente encerrar, seus filhos amam o Senhor? Amam? Os seus filhos amam o Senhor? Amam de todo o coração. Seus netos amam o Senhor, eles temem ao Senhor. Será? Por que você acha que eles amam o Senhor? Não queira mentira. Eles estão presos em invejas? Tem problemas com Deus? Tem letargia, preguiça, apatia, vício e murmuração, couraça da justiça. Não aceitaram que Deus é Deus. Não aceitaram que Deus é Deus. E que Ele é a nossa porção. E Ele é suficiente. A gente tem que tomar um cuidado enorme para não se deixar levar pela avareza, pela ganância e querer coisas que Ele não tem para nós e negociarmos a nossa alma, a nossa salvação para conseguir e nos distanciarmos dele. Essas coisas são muito sérias. Cinturão da verdade, couraça da justiça.
Deus aprovou o que você fez? Não, e fica por isso mesmo. Se abre portas espirituais. Eu pedi perdão em casa sozinho. A palavra diz que se você quiser se libertar, você precisa confessar o pecado ao outro. Tem que usar a lei da concordância para que sejam apagadas as suas transgressões. Precisa usar a lei da ligadura, né? Concordância, ligar na terra, será ligado no céu. Que o Espírito Santo possa falar. E orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Pastor, o que é súplica? Desespero da alma. Você tem colocado o desespero da sua alma diante dele? Para ele alinhar? Eu não concordo, eu quero isso, Você tem colocado diante dele? Tem falado com ele? Orando em todo o tempo. Todo o tempo. Tem crente que não mora nem quando está na igreja, cara. Você vê que ele olhou, você falou, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Eu nem vou falar sobre oração no Espírito. Vigiando nisso com toda perseverança. Você tem que vigiar, você tem que perseverar. Que o Espírito Santo fale com mais poder e autoridade. Se coloque de pé. Feche os seus olhos. Se você querer e quiser, levanta a sua mão direita para o alto. Ele te amou. O Pai do céu te ama. Não importa quem você seja e de onde você tenha vindo, não importa quem você é, Ele te ama e Ele te quer. Só isso, Ele te ama e Ele te quer. Ele te quer perto, coladaço. Ele quer você muito perto. Muito perto. E você precisa do cinto da verdade para você chegar mais perto. O que está te escapando, talvez você não entendeu ainda o quanto você precisa dele. E você fica aí administrando, né? Coraça da justiça. As coisas que você não aceitou, não digeriu. Fala com ele agora. Chamar a pastora Priscila para fazer essa oração. Mas antes dela orar, eu queria que você orasse. Você falasse: Pai, fala comigo. Está aqui o meu coração. Está aqui o meu coração. Fala a sua verdade. O Senhor sabe que eu não gosto de ninguém, eu critico todo mundo, é maior do que eu. Eu duvido de todo mundo. Eu acho que eu conheço as pessoas só pela aparência. Eu fico assim, eu me relaciono com as pessoas olhando assim, falou isso, fez aquilo, então é isso. Conviver mesmo, você não convive, você não tem coragem. Mas julgar, fala com ele. Senhor, eu preciso ser revestido. Chegou a hora dessa igreja se revestir. São 6 peças. Sexta-feira a gente vai falar de mais. Mas você já entendeu? Você quer o cinto da verdade? Você quer ser revestido por esse cinto? Você entendeu que lá no teu espírito Deus vai lá e vai cingir você com a verdade? Amém. Entendeu essa parte? Aí você não vai conseguir mentir para você mesmo. Suas intenções ruins. Você não sabe esperar o tempo de Deus. Abre o teu coração para Ele. A pastora Priscila vai orar, pedindo esse revestimento. Senhor, meu Deus, aqui, meu Deus,
está a nossa vida diante do Senhor. Visita, meu Deus, cada mão que está erguida nesse momento, que decidiu, meu Deus, e optou a receber o Senhor, a receber a sua armadura. Entendeu, meu Pai? Nós entendemos a proteção que essa armadura traz, e que o Senhor, meu Deus, venha ter misericórdia das nossas vidas. Venha ter misericórdia, meu Pai, de nós, de todo engano, de toda mentira que até hoje, meu Pai, foi estabelecida nas nossas vidas. São mentiras que foram, meu Deus, estabelecidas como verdade muitas das vezes. E nós pedimos a tua misericórdia, nós pedimos que o teu sangue venha passar sobre as nossas vidas, e que o Senhor, meu Deus, venha, meu Pai, nos limpar. Meu Deus, que o seu sangue venha purificar o nosso ser nesta noite. Nós precisamos ser purificados em nome do Senhor Jesus. Vai repreendendo todo engano, tudo que foi estabelecido, meu Deus, todo engano, que o Senhor venha fazer cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque nós queremos, ó Pai, andar na verdade. Nós queremos ser guiados pela verdade. Nós queremos viver na verdade. Então, meu Deus, que o engano ele venha ficar para trás. E a partir desta noite, meu Pai, nós possamos receber de Ti a armadura espiritual, e que nós possamos estar equipados para batalhar, para guerrear, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos chamou para vencer batalhas. O Senhor não nos chamou para ficar dando voltas. Então, meu Deus, venha nos revestir com poder, para que nós possamos, meu Pai, ganhar todas as batalhas que estão, meu Pai, na nossa frente, e que todas as muralhas, todos os gigantes venham cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levanta mais alto assim a sua mão, ó. Fala, Senhor, Senhor, põe unção, põe poder, põe fogo na minha mão. E quando eu colocá-la no alto da minha cabeça, o seu poder vai envolver todo o meu ser. Põe a sua mão direita agora no alto da sua cabeça. Vou pedir para a pastora Priscila fazer essa oração. Gente que é contra a obra de Deus, pastora Priscila, esse engano vai cair. É contra a obra porque é contra Deus. É contra Deus. Quer que a mãe tenha razão, quer que o pai tenha razão, quer ter razão, quer manter uma pirraça, um posicionamento, quer ser contra. Está repreendido. Senhor, em nome de Jesus. Com fé, gente. Meu Deus, que o seu poder, meu Pai, venha sobre as nossas vidas nesse momento, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. E nós queremos, ó Pai, confessar diante do Senhor. Esta igreja entra diante do Senhor, meu Pai, confessando todas as vezes, meu Pai, que fomos contra as direções do altar, que fomos contra as direções que vêm do céu. Meu Deus, que nos colocamos contra, meu Pai, aos atos proféticos, que nos colocamos contra, meu Deus, as direções espirituais, meu Pai, que questionamos, que duvidamos, meu Deus, que fomentamos pessoas, meu Pai, que usamos a nossa língua para fazer o outro cair, para fazer o outro, meu Deus, perder, meu Pai, os propósitos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a tua misericórdia. Tenha misericórdia
tropeçar, nunca mais agir contra o céu, nunca mais agir contra o Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, vai me revestindo. Fala de novo: Senhor meu Deus, Reveste o meu espírito com toda a armadura, porque tu és o meu Deus. Eu não tenho outro Deus além de ti. Agora, Senhor, os demônios, as pessoas que me lançam pedras, que me jogam lixo, as palavras demoníacas contra a minha família, contra a minha vida, contra o meu ministério, eu condeno elas agora. Você está na guerra de Deus? Eu vou perguntando: você está na guerra de Deus? Então escuta: nenhum mal te sucederá. A língua vai chegar na tua terra. Com os teus olhos você vai ver para quem vem a recompensa. e a recompensa dele vem sobre aqueles que são dele. 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Há uma nuvem de testemunho, há uma coluna de fogo que te dirige. e o caminho aonde você anda, o caminho não pode pisar nele. Põe sua mão sobre o seu coração agora. Queria que você agradecesse ao céu, porque o céu desceu. Vou falar de outra forma: o céu desceu. O céu desceu. Acusações. Manda calar. Está acabando tudo. Manda calar as acusações contra mim. Diga: cale-se, 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 Cale-se quem quer o meu fim! Cale-se! seja ser humano ou demônio. Cale-se! Acabou o pleito. Eu conheço a verdade. Eu sei das minhas falhas. Eu sei das minhas fraquezas. Eu sei da minha incapacidade. Mas eu sei que é o poder dele. Eu sei que é sobre a graça. Eu sei que é sobre a misericórdia. Eu sei que é sobre o sangue. E eu sei sobre que nome que é. Aleluia! Há uma bandeira hasteada sobre o território que chama a tua existência. E o nome dessa bandeira é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa identificação. É forte, é forte, é forte. Apresenta a tua casa, porque ele vai mandar o monte lá. É um momento ali forte. Eu preciso encerrar a reunião, mas eu queria que você apresentasse seu armário. Apresenta a tua carteira. Tem carteira aqui que Deus quer abençoar. Apresenta a tua carteira. Carteira que eu digo de dinheiro mesmo. Deus não é contra dinheiro, não. Apresenta a tua carteira agora. É muito forte. Apresenta a tua carteira. Anota o teu currículo para ele. Toma posse. Aquela vaga lá naquele concurso, naquela seleção. Vai lá diante dele. O teu cérebro, as coisas que estão fora do lugar, as ilusões, os traumas, as dores mais profundas. Há uma presença que visita agora o teu ser, é muito forte. Aqui, há um anjo que vai com você lá no teu passado agora. Vai tirar você de trás daquele matagal. Escuta, tem uma pessoa que a alma dela está presa lá no matagal, aonde ela tinha que se esconder, porque o perigo estava dentro de casa. É forte, tá? Você tinha que se esconder. Você tinha que se esconder atrás daquela parede de areia, dentro daquela vala. Vai lá. Tua alma está lá. Tem um anjo que vai na tua frente. Segura na mão dele. O Senhor está tirando a tua alma de lá. Essa solidão não é para
Deus faz coisas inesperadas, no final do culto assim. Nem eu estava preparado para isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Aquele desespero, esse medo que você tem. Ó, você não começa nada, você não conclui nada. Você não tem ânimo para vencer. Qual foi a situação de abandono e rejeição? Você vai aprender a esperar. O anjo do Senhor, ele vai na tua frente, ele vai cortando essas cordas tão fortes, gente. Eu queria que você pudesse ver o que eu vejo. É o resgate que está vindo do céu. O resgate que está vindo. Eu preciso de pessoas para jejuarem pelo culto de domingo. E é por causa de oração e jejum que Deus está agindo dessa forma. São o jejum, são as orações. Não desiste não. Não desiste não. Não desiste não. A hora que você ganha lá, muda tudo aqui embaixo. Eu quero que você confie, que você acredite, que você creia nesse Deus. E ó, eu preciso terminar a reunião, mas eu tenho que dizer, não tem que terminar assim. Não tem que terminar assim. Você que está fazendo a campanha de sal, faz um sinal com a tua mão. Se você está começando ou terminando alguma campanha, vem aqui para frente, a obreira do Seri vai ungir você. Apresenta esse sal para Deus. Esse sal ele representa uma fé. Ele é um ato de profecia. Ele é um elemento da Bíblia. Ele está presente desde o primeiro tabernáculo, lá na frente da Arca da Aliança, representando a perpétua presença de Deus no meio do seu povo. O próprio Deus disse isso para Moisés. Davi, o que se diz dele é que ele ganhou todas as batalhas no Vale do Sal, ou seja, Deus estava com ele. Ele não é mágico, mas ele representa uma fé. E a hora que você joga ele, o diabo cai, o mal cai. Vai apresentando para Deus. Apresenta a tua luta, onde é que você vai jogar. Vai lá. É tempo de vencer. Não é tempo de lutar, não é tempo de lutar e vencer. Não sei se você está entendendo. É tempo de restauração. Lugares assolados. Áreas que você sempre foi infeliz. Não é do jeito que você quer, não é do seu tempo. Você só tem que concordar com ele. Eu queria que você lembrasse da couraça da justiça. Concorde com ele, acredite nele. Aceite. Ele vai fazer novas as coisas. O melhor está aqui e na eternidade, não está no passado. O pior do teu passado vai ser superado pelo melhor do teu presente. É muito forte essas coisas. Vai escalar a acusação? Vai escalar a acusação. Não vale mais a acusação, pronto. O principado, a potestade, os dados de acusação, as pedras, as palavras. Pede para o Senhor sondar todas as orações que são feitas e Deus não está de acordo. Não representa a sua justiça. Talvez alguém está te apresentando diante de Deus e você não está sabendo. Eu quero quebrar essas orações sujas. Tem uma música que eu curto assim. As acusações contra mim, diga cálice pra quem quer meu fim, pro mundo saber que me ama, se possível for, tire esse cálice de mim. Vai cair a acusação. Os acusadores agora, eles vão se ver ao escudo. Eu não falei sobre o escudo, mas você sabe que tem um escudo? Levanta esse escudo na tua frente agora.
Esse escudo é a tua fé. Eu não quero nada que me leve para longe dele. Fala. Nada que me leve. Levanta esse escudo agora. Levanta esse escudo agora diante dele. E fala, Senhor, o Senhor conhece a sinceridade do meu coração. Eu não quero pisar o meu pé aonde o Senhor não me der. Eu não tenho para mim o que o Senhor não tem. Todas as orações sujas. Pessoas que se embolam dentro das suas próprias dores, injustiças e mentiras. E te apresentam lá no mundo espiritual. Cai por terra. Cai por terra. Vai cair por terra. Toda doença, todo fracasso, toda miséria, toda morte em curso. Toda destruição. Toda procrastinação. Para conclusão de sonhos. Retardamento de projetos. Cai por terra. Esse encantamento vai cair por terra. Caia por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmã Glória, o pé melhorou mesmo? Acabou? Não é aquela coisa que te colocou o contador, sumiu. É uma verdade? Aqui, vamos escutar, irmã Glória. Aí mesmo onde a senhora está, o que aconteceu? Conta o que a senhora me contou, irmã. O que aconteceu é que eu estava com uma dor muito grande no meu pé. Eu não conseguia colocar o pé no chão. E na sexta-feira, a pastora falou e repreendeu uma macumba feita na sandália, que botaram um prego na sandália e era 24 horas para parar. E isso na sexta, no sábado, da sexta para o sábado, eu acordei com meus pés, com o pé, os dedos parecia que tinha uma marreta quebrando todos os ossos. Eu gritava de dor e comecei a entrar em desespero. Aí o Dudu ia trabalhar e falou assim: mãe, mas a pastora falou que era 24 horas, então a senhora tem que confiar que a 24 horas vai passar. Aí, mas eu não consegui, era muita dor. Aí eu falei, eu vou ligar para a pastora. Aí fiquei pensando, mas a pastora falou que é 24 horas, eu tenho que aguentar, eu vou aguentar. E aí o Luquinha veio e falou, vó, mas a pastora falou que é 24 horas, vai passar. Mas eu continuava chorando de dor, era muita dor, porque parecia que tinha uma marreta quebrando todos os ossos dos meus dedos. E quando deu assim por volta de umas 9 horas, aquela dor já tinha passado, eu já conseguia, estava doendo, mas não estava aquela dor que eu não conseguia botar o pé no chão. Porque para mim no banheiro eu tive que usar a cadeira como andador, porque eu não conseguia botar o pé no chão. Falei a verdade, os meninos estão tendo mais fé do que a pastora profetizou que era 24 horas. E eu sabia, porque parece que a palavra foi como a senhora tivesse falado, Glória, é você. Eu tinha certeza que era comigo aquela palavra. E aí, quando eu desci, falei com o Luquian, vou descer devagarzinho, que ajuda, avó, não estou conseguindo descer. Cheguei no salão da obreira Neuceli, contei para ela, e ela botou o sal de sexta-feira. E eu consegui saí de lá já com o pé ainda melhor. Fiz uma viagem assim, terrível, porque foi 23 horas dentro de um ônibus. E olha, foi de bênção, foi de glória. E eu estou pisando. Só estou com problema nas articulações, que é outra coisa. Mas aquela dor miserável. Aquela dor que eu não conseguia botar o pé no chão para nada, acabou. Testemunhos, mas a hora não dá, fica para domingo, para terça. Irmã Glória, escuta uma coisa. Existe uma guerra para parar a senhora. A senhora já percebeu? É perna, é pé, é articulação. Aqui, a senhora precisa, presta atenção nesses pontos da armadura. Vê onde a senhora ficou engastalhada. E a senhora vai fazer uma oração pedindo revestimento. E quando a senhora começar a fazer essa oração, que vai ser depois da outra sexta, quando a gente falar das outras partes da armadura, a senhora vai colocar esses
pés, a senhora, na água com sal da igreja, 7 dias. E vai acontecer uma revolução. A senhora vai ver. Porque tem muita gente contra a senhora, mas tem a senhora também engastalhada, sabe? Aquela pergunta que a senhora me fez, eu vou te responder. É isso. Levanta sua mão direita para o alto, eu queria orar pela Ana Júlia, a filha da Suzane. Dá para o hospital ainda, né, irmã? Levanta bem alto a sua mão. Nós vamos requerer a vida da Ana Júlia, que nós cremos um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Nós cremos um Deus que é Deus de longe, e nós cremos um Deus que é Deus de perto. E nós sabemos que Deus trouxe a Ana Júlia para cá, porque tem algo que tem que ser feito em favor dela. E eu conheço um Deus que faz. Meu Deus, nesta hora, a tua igreja entra diante do Senhor, e nós nos revestimos agora com a tua palavra. Nós nos revestimos com o teu sangue, e nós usamos a autoridade no nome de Jesus Cristo. Nós condenamos agora toda doença, toda enfermidade. Nós te pedimos, toca no sangue da Ana Júlia, toca nos órgãos vitais da Ana Júlia, toca nas juntas, toca na medula, toca no alto da cabeça, até a planta dos pés, toca no corpo, toca na alma, toca no espírito. Meu Deus, vai repreendendo agora toda maldição hereditária, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda guerra do inferno para alvejar essa criança. Meu Deus, coloca o teu escudo, seja o Senhor, escudo e espada, e nós profetizamos a restauração da saúde. Cremos e profetizamos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Sobre você, levante a luz do seu rosto, te dê a paz, apresente a sua